Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, além de ser 20 de dezembro hoje, ou seja, faltam 5 dias para o Natal, o pessoal do Fora de Curva, a equipe, aqui a imensa equipe, fica à espera dos mimos, também se comemora uma data muito especial. É o Dia Internacional não, Dia Universal dos Cabeças de Planilha. Então, por conta disso, eu desenvolvi algumas planilhinhas aqui que eu vou poluir um pouco a mente de vocês com informações muito interessantes a respeito do produto interno bruto, da riqueza dos municípios brasileiros, aonde a riqueza do Brasil está e, além disso, aonde ela não está. Vamos dar uma olhada nisso, gente, é muito interessante. A primeira planilha, essa verde que está aparecendo agora, que ainda não está madura, ela mostra os 10 municípios de maior PIB do Brasil em 2020. A propósito, o IBGE divulgou anteontem, eu acho, essas informações municipais, então eu estou usando agora para começar uma série de análises para vocês que vai nos fazer compreender um pouco melhor o país que nós vivemos de uma forma um pouco diferente, não naquela questão do grande agregado até dos estados. Vamos começar a dar uma olhada nas comunidades. O objetivo do Fora de Curva de hoje é esse. Então, os 10 municípios de maior PIB do Brasil em 2020, eu não fiz comparação com 2019, porque 2020 é o ano da pandemia, então a esmagadora maioria das comparações vai ser de queda, evidentemente pela questão do fica em casa. Mas no ano retrasado, isso é evidente, foi São Paulo que liderou, como vem sendo, acho que desde o século XIX, a posição de principal município do Brasil em termos de geração de riqueza, com 748 bilhões de reais. E isso é muito dinheiro, mas não chega a ser tanto quanto a arrecadação brasileira que ultrapassa 1 trilhão. Para te ver, o governo brasileiro arrecada mais do que toda a riqueza gerada por São Paulo. Então isso é muita grana. Mas pegando o nosso foco de novo, São Paulo lidera esse ranking com 748,76 bilhões de reais. Bem atrás vem o Rio de Janeiro com 331 bilhões, se consolidando na terceira posição, Brasília, nossa capital, com 265,8 bilhões de reais. Depois, os demais municípios estão em patamares mais baixos. Lembrando que Brasília é ao mesmo tempo estado e ao mesmo tempo cidade, abarcando o que eles chamam lá de cidades satélites, como Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho, Guará e várias outras. Terceiro lugar, então, já bem abaixo, está Belo Horizonte, com 97 bilhões de reais, seguido pelo Amazonas, 91,7, quase 92 bilhões. Depois vem Curitiba, que vem se expandindo, a riqueza curitibana vem se expandindo muito nos últimos anos e eventualmente merece um estudo especial. Curitiba registrou em 2020 um PIB de 88 bilhões de reais e aí entra a segunda cidade do estado de São Paulo, Osasco. Depois vem Porto Alegre, que aparentemente vem passando por uma fase de decréscimo da sua participação no PIB dos municípios do Brasil. Depois, novamente, municípios paulistas, Guarulhos e Campinas. Ou seja, aqui já dá para ver que não é só a cidade de São Paulo que ponteia ou que predomina na listagem de municípios mais ricos do Brasil. Outras municipalidades do estado paulista também ponteiam, e aí nós vamos para a segunda ilustração, que é interessante, ou talvez mais interessante até. Vamos pegar os 100 municípios de maior geração de riqueza do Brasil. Como eles se distribuem? Nessa ilustração mais violeta, é exatamente isso que eu estou mostrando. Nós temos aí os estados com mais de um município que consta dentre os 100 maiores PIBs em 2020. E olha só que interessante. São Paulo, dentre as 100 maiores economias municipais de 2020, tem 35%. É a mesma coisa que 35%. Rio de Janeiro vem bem atrás com 10%. Seguido, olha só, mais uma surpresa, Paraná. Eu pensei que ia ser Minas Gerais, até o meu Rio Grande do Sul. Não, é o Paraná que é o estado que tem 9 dentre os 100 municípios mais ricos do Brasil, ocupando a terceira colocação. E por que é interessante essa informação? Essa informação, gente, mostra no âmbito desses estados
os polos realmente relevantes, ou os mais relevantes na produção de riqueza, não só para o Estado, mas para o país também. Então, São Paulo era uma coisa óbvia. Foi e continua sendo, e por séculos vai continuar a ser, o estado de maior geração de valor do país, seguido pelo Rio de Janeiro, e Paraná surpreende porque é uma unidade da Federação Emergente. Depois vem Minas Gerais com 7, que eu esperava que estava em terceiro, está em quarto. Santa Catarina também está muito emergente, com 4. Bahia com 4. Goiás também 4, a mesma coisa que Pará. E o meu Rio Grande do Sul só com 3. Aqui eu conheço, decoro as cidades, é Porto Alegre, evidentemente, Caxias do Sul e Canoas. Depois vem Pernambuco, também com 13, Espírito Santo, e fechando a lista, Mato Grosso, com 2 municípios dentre os 100 mais ricos, de maior geração de riqueza do Brasil. Os demais estados têm no máximo uma cidade figurando nesse ranking. Então, os principais polos produtivos do Brasil estão muito bem descritos nessa listagem que eu acabei de mostrar para vocês. E mudando um pouco o foco agora, produção absoluta de riqueza é uma coisa, envolve bilhões e bilhões de reais. E será que isso é suficiente para manter ou para sustentar uma população? Aí depende do tamanho dessa população. Vamos imaginar na casa de cada um que tem uma renda média, diríamos assim, de 50 mil reais. Dá para brincar bastante, não dá? Se for uma pessoa. Com 2 pessoas, 3 pessoas até tem um bom parâmetro de vida. Mas se fossem 20 pessoas morando na sua casa, será que 50 mil seria muito ou pouco dinheiro? Claro que seria pouco. Então agora eu vou mostrar para vocês uma outra ótica, que é a renda per capita, a renda média por habitante dos municípios brasileiros. Vamos ver quem liderou em 2020, a ilustração vai entrar agora. Olha só, primeiro lugar está lá no Pará, Canaã dos Carajás, depois Selvíria, em Mato Grosso do Sul, Louveira, em São Paulo, Paulínia, que eu conheço, em São Paulo, Gavião Peixoto, em São Paulo, Extrema, Minas Gerais, a praia de Ilhabela voltou a São Paulo. A maior parte dos municípios, eu tenho praticamente certeza que você nunca ouviu falar. Mas por que eles são tão ricos? Primeiro, a população deles não é tão grande e certamente existe algum tipo de investimento concentrado nessas cidades, como por exemplo Canaã dos Carajás, no Pará. Tem uma baita de uma mina da Vale do Rio Doce lá. Então, eles têm uma atividade de mineração, produzindo bastante coisa, bastante minério lá, é óbvio, mas por outro lado, é pouco provável que esse PIB per capita seja distribuído de uma forma tão equânime na sociedade. A empresa fica lá, lógico que ela emprega gente, gera consumo, gera renda, mas a maior parte da riqueza gerada pela mineradora deve ser transferida para sua sede, para as contas da sede da empresa. Mesma coisa com Selvíria, no Mato Grosso do Sul, que tem uma grande usina hidrelétrica lá. Louveira, São Paulo, aí já é uma questão diferente. Louveira, eu dei uma pesquisada, é um belo polo logístico que está se desenvolvendo bastante. Mas o resto, Paulínia, petroquímica, Gavião Peixoto, tem uma grande plantação de seringueira para extração de borracha lá, com uma população inferior a 5 mil habitantes. Em Minas Gerais, aí é um pouquinho diferente. Extrema é uma cidade até de porte modesto dentro dos padrões médios brasileiros, 36 mil habitantes, quase 37, mas ali é um ponto muito estratégico em termos logísticos, tem muita indústria estabelecida em Extrema. Em Ilhabela, São Paulo, tem petróleo, também tem Petrobras lá, mas temos que incluir nesse escopo uma forte influência do turismo. E depois temos Presidente Kennedy, no Espírito Santo, que é centro de produção de petróleo, São Francisco do Conde, da Bahia, também voltada para a questão do petróleo, e Davinópolis, em Goiás, também um município de pouco mais de 2 mil habitantes, onde predomina a agropecuária. Ou seja, vamos convir que o dado é um pouquinho distorcido, mas daqui a pouco a gente conserta ele. Mas o que não é distorcido matematicamente, é distorcido socialmente, é olhar para cidades onde o PIB per capita é menor. Olha só que coisa incrível. Das 10 cidades mais pobres do Brasil, em termos de PIB per capita, ou renda per capita, chamem como quiser, todas elas estão no Maranhão. E aí não tem alguma coisa de especial. Na verdade, esses municípios são paupérrimos mesmo, e evidentemente isso mostra que o estado do Maranhão
tem sim um forte empecilho, uma forte barreira para se desenvolver e deve ser visto com mais carinho, não só pelo Brasil, mas especialmente pelos próprios maranhenses. Será que eles estão fazendo a coisa certa para fazer com que esse Estado como um todo passe a prosperar mais? Pelo jeito, não. E agora, como eu disse, aquela questão do PIB per capita, ela tem distorção, mas se nós avaliarmos o setor de serviços, comércio e serviços junto, na verdade o comércio é uma parte do setor de serviços, mas eu com o meu viés recente de atender muita gente, muito lojista, eu separo o comércio, especialmente varejista. Mas o PIB de comércio e serviços, normalmente ele é formado basicamente pelo consumo. Então nós vamos ter uma ideia aí dos municípios que mais consomem por habitante, e aí sim nós podemos dizer que encontramos um bom padrão de vida ali, porque é renda realmente que circula na cidade, não vai para uma matriz de uma grande indústria, de uma grande corporação em outra cidade. E aí nessa conta, em primeiro lugar, está Louveira, em São Paulo, que nós já comentamos a respeito da cidade, com uma renda per capita para consumo de R$191 mil. Cajamar, 175 mil, fica em São Paulo também, em segundo lugar. Depois vem a Mineira Extrema, com 155 mil. Barueri, uma cidade muito interessante, São Paulo, 116 mil reais. Depois vem Paulínia, também em São Paulo, São João da Barra, no Rio de Janeiro. Jaguariúna, voltamos para São Paulo. Ilhabela, São Paulo. E Osasco, São Paulo. Olha só, pessoal, dos 10 municípios com maior consumo per capita do Brasil, quantos estão em terras paulistas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a grande hegemonia, tanto em geração de riqueza como no uso dela para gastar no dia a dia, está em São Paulo, sim, onde tem os municípios tanto mais ricos em termos de produção absoluta, como em termos de potencial de consumo. Estou até pensando em mudar para São Paulo, já que Porto Alegre está numa posição não muito lisonjeira, concordam? E pelo outro lado, gente, os de menor consumo. E aí não é tudo Maranhão. Tem lugares que consomem muito pouco. Olha só, Chaves, no Pará, segundo o IBGE, tem um PIB de serviços, comércio e serviço de R$606 por ano. Ou seja, em média, uma pessoa consome menos de R$100 durante um ano todo naquele município. Eventualmente, tem muita agricultura de subsistência que vai compensar, pelo menos na parte alimentar, essa deficiência, mas é muito pouco dinheiro. Depois continua Missões do Norte, no Maranhão, com R$721. Voltamos para Pará, que tem muitas cidades com grande geração de riqueza, mas também outros tantos municípios isolados na selva amazônica ou em alguns outros lugares, com grande dificuldade de ter poder de consumo, como Melgaço, Aveiro, Bagre, Santa Cruz do Araria. Olha só a predominância dos paraenses nessa medida de pobreza. Depois vem Maranhão de novo, Primeira Cruz, volta a Pará com Cachoeira do Piriá e o Iramutã em Roraima. O que eu falo para vocês? Em relação a esses municípios com menor poder de consumo, mesmo que eles estejam centrados numa agricultura de subsistência, a grana que chega em média por habitante é muito pouco e eles devem ter um padrão de vida muito sofrível. Gente, era esses os dados que eu queria mostrar hoje no Fora de Curva. É preocupante essa questão da pobreza do Brasil muito concentrada, especialmente no Maranhão, e também nós podemos ver agora no Pará, mas também é interessante ver a estratificação dos melhores exemplos de riqueza do nosso país. Devemos sim olhar com bons olhos São Paulo e especialmente o Paraná, que está sim se tornando um estado, nesse âmbito, bastante proeminente, positivamente diferenciado no Brasil. Se gostaram desse conteúdo, um pouco diferente do tradicional aqui do Fora de Curva, por favor, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com a sua rede de contatos e inscrevam-se aqui no nosso canal como presente antecipado de Natal, já que Natal vai ser domingo e não vai ter Fora de Curva. Então aceito esse mimo de vocês. Um abraço a cada um de vocês, até breve, tchau.